Tudo certo, Milena, podemos começar. Bom dia, meu nome é Milena Rosa. Eu vou apresentar o artigo Cascatas de Fake News Políticas, um estudo de caso no Twitter. Meu professor orientador foi o professor Márcio Borges Moreira. Bom, na introdução eu vou apresentar alguns conceitos sobre o que seria fake news e as cascatas e como elas interferem nessas esferas públicas. Vamos começar um pouco falando sobre o objetivo, que foi compreender esse processo de desinformação política que tem ocorrido no Brasil, principalmente decorrente do espalhamento de notícias falsas ou de fake news dentro da mídia social. Então, os autores, eles ressaltaram que isso ocorreu justamente após o contexto político do impeachment do da ex-presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, PT, em 2016, e também depois da prisão do ex-presidente Lula, que também foi do mesmo partido, no primeiro semestre de 2018. Essa pesquisa foi feita através do Twitter e buscou também analisar através dos seguintes aspectos para se conseguir o objetivo. Primeiro foi a estrutura dessas cascatas de fake news e como elas se difundiram dentro das conversações políticas. Outro aspecto que essa pesquisa busca trazer também é qual seria o papel desses diferentes influenciadores que tem dentro desse processo. Bom, para a gente entender melhor todo esse contexto, a gente tem que falar um pouco sobre os conceitos do que é a fake news e que compõem elas. O autor, descrito no slide, ele vai falar que as fake news, elas têm uma narrativa que traz características similares a um texto jornalístico. Mas não só isso, ele também traz um roteiro totalmente falso ou parcialmente falso, na intenção justamente de enganar ou criar falsas percepções através dessa propagação de informações dentro da mídia social. Então, o texto em si das fake news, ele vai se parecer muito com um texto jornalístico, um texto que a gente vê nos noticiários, no blog, em jornais impressos, mas eles têm um diferencial muito criterioso, que é justamente o fator de que ele não se mostra como um texto cheio de dados ou informações, pelo contrário, é um texto parcial e muito opinativo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que influencia essa divulgação de fake news ou o que intensifica. Bom, quando se trata dessas divulgações, os autores eles vão trazer dois aspectos. O primeiro, Parisier vai trazer que essa disseminação ela é muito grande justamente por conta do algoritmo de visibilidade. Esse algoritmo ele busca selecionar o que a gente consegue ver e o que a gente vai ver através das nossas ações nas redes sociais. Então, é um algoritmo que tem em todas as mídias, no Google, no Twitter, Facebook. A gente pesquisa alguma coisa ou qualquer coisa que a gente pesquisar na internet e ele vai trazendo coisas relacionadas. Vai trazer ou vai intensificar, se a gente pesquisar sobre política, qualquer postagem que seja sobre política, para que a gente consiga ter mais acesso àquela informação. Já os outros autores, como vocês estão vendo no slide, eles vão trazer outro aspecto, que seria que o próprio ator, no caso, a própria pessoa que está ali dentro da internet, ela tem a escolha e a decisão de definir o que vai se tornar visível ou não nas suas redes sociais. Então, você que vai definir se você vai ter mais notícias ou mais acesso a determinada informação ou não. No caso, os dois são totalmente influenciáveis nessa divulgação do fake news. Bom, os autores também trazem o conceito do que seria a cascata. Essa cascata, ela geralmente acontece quando as pessoas decidem, de forma sequencial, inferirem qualquer tipo de sentimento ou o que essas pessoas podem saber, no caso, as pessoas que postaram ou que comentaram alguma coisa dentro das redes sociais, e em seguida propagar essa mesma notícia, essa mesma situação. Então, a gente vê uma notícia, a gente vê qualquer tipo de coisa postada na internet, a gente faz uma inferência, a gente deduz o que aquela pessoa sabe ou não. E a partir daí, a gente propaga esse mesmo texto para poder
falar quais são as nossas compreensões, qual é a nossa percepção a partir daquilo. Então, isso torna-se algo repetitivo, criando assim a cascata. O que pode influenciar ou intensificar essa cascata? Bom, a homofilia ela é justamente uma característica das redes sociais. E ela tem como influência na cascata a definição do seguinte: ela vai mostrar que qualquer pessoa vai ter conexão com outras pessoas que têm gostos similares, hobbies similares, pesquisas similares à nossa. Então, por exemplo, se pesquisamos muito sobre futebol, as pessoas que vão aparecer para a gente como correlacionados em postagens ou até mesmo em pessoas que você pode talvez conhecer, serão pessoas que também gostam ou que pesquisam sobre futebol. Então essa homofilia ela também traz muita questão da ancestralidade. Se eu pesquiso ou entro em contato com um certo tipo de informação, a pessoa próxima que também se conecta a esse tipo de informação vai entrar em contato comigo, que eu vou entrar em contato com a outra e assim por diante, como mostra na imagem. Outro efeito muito influente nas redes sociais é a questão da câmara de eco. Eu fiz um pequeno esquema sobre o que seria essa câmara de eco. Ela é justamente quando uma pessoa ela é bombardeada pelas mesmas informações diversas vezes, sendo parcialmente impedida de entrar em contato com outras informações. Então, como vocês podem ver no esquema, são várias informações do mesmo tipo ou do mesmo gênero que começam a cercar você e acabam te tentando, fazem uma certa tentativa de que você escolha por esse caminho, em vez de pesquisar outras coisas, como está visto ali ao redor daquele círculo ali parcial. Então, é uma forma de disseminar essas fake news. Mas esse efeito e essa disseminação de fake news, ela não começa sozinha. Então, Shah e Kumar, eles vão descrever que esses lobos solitários, como aparece no slide, são uma forma de se iniciar essa propagação, tanto da câmara de eco, quanto da questão dos fake news. Então, os lobos solitários, eles podem ser tanto os robôs ou bots, como costumamos dizer, ou também atores muito engajados, que somos nós que estamos na internet propagando qualquer tipo de situação. O que eles costumam fazer quando eles estão na internet tentando trazer a fake news? A ideia é que se aumente essa visibilidade rapidamente com essas informações falsas e também inflar o status de alguns usuários. No caso, o autor quis dizer que inflando os status de alguns usuários seria que esses lobos solitários eles recorrem a pessoas midiáticas ou pessoas de um contexto público para tornar o seu texto ou sua informação mais crível ou mais creditável para que as pessoas consigam confiar nesse texto em si. Bom, todos os fenômenos eles foram analisados nos seguintes casos escolhidos pelos autores. O primeiro foi o atentado à caravana eleitoral do ex-presidente Lula, em março de 2018. Ele foi julgado pelo Supremo Tribunal do Brasil e andou em uma caravana por várias cidades do país, em março de 2018. E no dia 26, no sul do Paraná, sua caravana foi atacada por tiros desconhecidos. Bom, o artigo ele traz que as fake news espalhadas dentro desse caso foi a questão de que os tiros disparados foram justamente das pessoas que estão do partido de esquerda e que são do PT, que foi logo desmentido por vários jornalistas que estavam no local. O segundo caso foi o julgamento de habeas corpus do Lula da Silva em 6 e 7 de abril. O STF ele julgou o último recurso do ex-presidente determinando inválido e também autorizando sua prisão. Que foi ordenado pelo juiz local e em seguida Lula da Silva ele permaneceu 3 dias em um sindicato em São Paulo. Ele negociou a sua prisão se apresentando à carceragem depois do período. As fake news que foram criadas em cima desse caso foram relacionadas que, caso o habeas corpus do ex-presidente Lula fossem aceitos, então qualquer outro criminoso seria solto logo em seguida. E também foi desmentido por vários sites, principalmente jurídicos. Vamos falar um pouco sobre o procedimento, como foi o processo de coleta e o processo de análise de dados. Para a coleta de análise de dados, foi utilizado um crawler com acesso ao streaming API do Twitter. Isso significa que você vai ter que esse crawler, na verdade, ele é uma chave
que te dá acesso a qualquer tipo de dado público que esteja dentro do Twitter e até mesmo a sua formatação. Então, essa chave coletou tweets a partir da palavra-chave Lula, que constituiu um primeiro dataset de vários tweets, como vocês estão vendo nos slides, no período de 1 de fevereiro a 26 de abril de 2018. A gente vê uma tabela que faz um comparativo das quantidades de tweets recolhidos, comparando as palavras-chave relacionadas ao assunto dos casos com as palavras-chave relacionadas a fake news criadas em torno desses casos. Então, percebeu-se que através desses números relacionados, que a quantidade de twitters com fake news relacionados à palavra-chave de fake news, ela se sobressai muito, sendo quase o dobro da quantidade de palavras-chave relacionadas a apenas os assuntos dos casos em si. Bom, para análise de dados foi utilizado análise de redes sociais através do software GeFi 13. Então, os nós de redes eles foram representados por contas do Twitter e as conexões dessas redes elas foram representadas pelos retweets e pelas menções. Então, essas são no caso, eu vou mostrar aqui para vocês as métricas que foram utilizadas e que estão relacionadas às medidas de centralidade, buscando verificar quais nós foram mais centrais para a rede e por quê. Bom, vamos começar com o grau de entrada, que seria em degree, e ele representa o número de conexões diretas que determinado nó, que no caso são os atores, recebe dos demais de sua rede. Então, em termos de conversação no Twitter, esse grau de entrada ele vai estar relacionado à quantidade de vezes que o determinado ator é retweetado ou mencionado nos tweets da rede. Seguindo para o próximo, que seria o Betweenness, ele fala de uma centralidade de intermediação. Então, é uma medida que se baseia no número de vezes em que determinado nó faz uma ponte entre dois outros nós. Então, um ator que faz uma ponte entre outros atores dentro da internet. Então, esse número de vezes em que esse nó se conecta, ele é pertencente aos clusters, que seriam grupos dentro das redes sociais. Essa intermediação alta pode mostrar, por exemplo, que um nó ele tem o poder de influência entre dois grupos, e especialmente no que toca a questão de fluxo de informação dentro do Twitter. E por fim, vamos mostrar aqui o out degree, que seria o grau de saída. Então, é o número de conexões que determinado nó ele faz com os demais. Então, quando um ator ele menciona ou retweeta alguém, há uma conexão produzida por meio daquele tweet. Esse seria o grau de saída que se é medido através dessa nomenclatura. Bom, aqui a gente vai ver outra análise que também foi utilizada, que é a métrica de rede. Bom, primeiro é coeficiente de clusterização médio, que pode indicar o seguinte: essa métrica ela é utilizada para apontar o quanto que um nó ele determina e tende a conectar com outro grupo. Em termos de média, o quão clusterizada uma rede é. Então, como que dentro de uma rede, qual grupo predomina dentro dessa rede? E quantos grupos há dentro dessa rede? Então, esse coeficiente de clusterização médio vai tratar dessas questões. E também sobre os grupos de nós que se citam mutualmente, né? Passando para o caminho médio, ele representa a distância média entre os nós, no caso, entre os atores. Então, quanto menor tem essa distância, mais conectada está essa rede. Então, quanto mais próximo estiver, em termos de conversação, quanto mais próximo em si estiver a conversação entre dois nós, dois atores, duas pessoas na internet, mais a gente pode oferecer também uma inferência a respeito do quão longe as informações podem transitar dentro da internet. Então, eu posto uma notícia e aí chega para outra pessoa e para outra pessoa, e assim, quando a gente vai coletar todos os dados, percebe-se que a minha notícia ela se espalhou para um grupo de várias pessoas. E por fim, o diâmetro de rede, que no caso ela permite verificar quão interconectada está a rede analisada. Então, quanto maior o diâmetro, mais espalhada é a rede. O diâmetro, no caso, ele complementaria o caminho médio, indicando o caminho da rede. Então, quando a gente termina de montar toda a rede nos softwares, a gente tem um panorama, e a partir desse panorama a gente pode tirar esse diâmetro, que seria essa medida, essa régua que a gente faz de um ponto a outro, para a gente entender qual foi o tamanho
de alastramento que teve essa notícia. Vamos falar do resultado. Eu vou mostrar algumas tabelas e redes. Não se assustem, mas é bem tranquilo de entender depois que você tem algumas explicações. A primeira tabela ela vai mostrar a quantidade de nós gerais, no caso, os atores que são filiados ao grupo de esquerda e ao grupo de direita também. No caso, esses atores, quando unidos em certos pontos, eles vão mostrar também números de arestas e suas conexões entre os grupos. Então, como vocês podem ver nas redes de fake news, quase não há propagação dentro do grupo da esquerda. Mas se a gente olhar para os atores que são do grupo da direita, há uma propagação de fake news muito predominante, chegando muito próximo de 100%. Vocês podem ver que é 70%, 80% dentro dessas tabelas. Bom, já nessa tabela vai mostrar um pouco da métrica de rede que a gente tinha falado anteriormente. E ela vai mostrar essa porcentagem desses atores nos grupos maiores, as medidas do caminho médio, do coeficiente de clusterização média e do diâmetro. Essa é a primeira figura que vai mostrar a rede do caso do ataque à caravana de Lula, que foi o primeiro caso que eles começaram a pesquisar. A parte vermelha mostra os nós mais intensificados, que são dos partidos de esquerda, do qual, assim, eles apoiavam o ex-presidente Lula. Já os azuis escuros são os contrários, que são dos partidos de direita. E os azul claros são os grupos não filiados. Isso é a notícia, o caso normal, né, sem nenhuma fake news. É o grosso. Essa seria a cascata de fake news do ataque à caravana do Lula. Esses clusters em azul, ele, no caso, esse grupo azul, ele representa o nó, os atores que no gráfico anterior estavam presentes no grupo do partido de direita. Então, esse círculo enorme que vocês estão vendo era justamente da parte de direita, e esses pontinhos espalhados que vocês estão vendo do outro lado era da galera de esquerda. Essa rede já mostra o outro caso, que é o do julgamento do Lula, e o grupo em vermelho contém os nós identificados com o partido de esquerda, e o grupo azul, os que estão, obviamente, com o partido de direita, e o azul claro, sem filiações. Esse é o caso normal do julgamento do Lula. Esse aqui seria os das fake news, que se referem sobre o julgamento do Lula. O cluster em azul, o grupo azul, ele representa os atores, que no caso seriam os nós, que estavam presentes no grupo de direita. Bom, vamos falar um pouquinho dessa tabela, porque apesar da gente ter visto os nós no panorama geral, os autores desse artigo também mostraram uma verificação de 20 nós com maior grau em cada métrica de cada rede. Então, cada um desses perfis analisados, eles foram identificados, né, dentro das suas contas a partir de fotografias, fundos de perfil, descrição, enfim. E eles também foram investigados dentro dos seus 20 últimos tweets publicados. Assim, os autores eles classificaram eles em 5 categorias, como vocês estão vendo nessas tabelas. O primeiro foi a questão dos líderes de opinião, que são contas com um grande número de seguidores, muito superior ao do grupo de pessoas que eles seguiam. Então, eles geralmente compreendiam jornalistas, ou eram políticos, ou pastores, e os conteúdos dos tweets analisados foram diversos, foram bem variados. O segundo ponto também foi a questão dos ativistas políticos, que são contas com um número menor de seguidores, assim, em comum, e possuem um conteúdo fortemente partidário, então é muito parcial, bem polarizado, e tem um viés ideológico. Então, eles são identificados como patriotas e têm fortes referências a elementos relacionados ao Brasil. Essas contas podem ser anônimas ou conter indícios de anonimato e geralmente são muito ativas dentro das redes sociais. Outro ponto é o veículo midiático, que são contas que se auto-identificam como mídias e algumas se identificavam como veículos alternativos. Essas outras contas são reconhecidas como jornais. E, por fim, essas instituições, que são contas oficiais relacionadas a órgãos de governo, a Suprema Corte ou tribunais. Bom, chegamos à nossa conclusão. Eu vou dar um resumo de tudo isso que falamos anteriormente.
Então foi visto que as fake news dentro das redes, do panorama geral, foi visto que elas não conseguem se propagar além dos grupos que estão dentro da Câmara de Eco ou dentro do próprio grupo ideológico. Então elas ficam bem restritas ao próprio grupo que propagou ou disseminou aquelas fake news. O próximo ponto foi que tanto a homofilia quanto a Câmara de Eco, elas reforçam a polarização, a posição partidária e também aumentam uma possibilidade de clusterização da rede. Então, essa ideia de que a gente se relaciona com pessoas similares aos nossos gostos e também todo esse bombardeio de mesmas informações que um geralmente está coligado ao outro dentro das redes sociais, reforça muito todos e quaisquer pensamentos partidários que temos dentro das redes sociais. Bom, as ações artificiais também, elas feitas por atores engajados ou pelos robôs e bots, como vimos, e ativistas políticos, têm um efeito muito grande nessa construção parcial, pois eles que geralmente constroem e disseminam todo esse tipo de texto e fake news dentro das redes sociais. Muito obrigada.